Então, ok, né? Como a gente estava dizendo, né? Então, esse limite ele gera um conceito importante, né? Para a nossa unidade 2, que é o conceito de derivada. Então, quando a gente calcula esse limite aqui, a gente está exatamente calculando a derivada da função x² no ponto 2. Então, isso aí a gente viu que é igual a 4. Então, não lembro agora quem foi que fez a pergunta, né? Então, quando a gente calcula derivadas, né? Aí quando a gente entra na parte de derivada como uma função, a gente vai ver que a derivada dessa função ela é exatamente 2 vezes x. Né? Então, quando eu pego a função x², a função derivada dela é exatamente 2x. E aí a gente para, né? É o momento exatamente que a gente para de calcular esses limites, né? Então, inicialmente, quando a gente começa a estudar a derivada, né, a gente enxerga a derivada como um limite. E aí a gente vai observando que esses limites, né, a gente consegue gerar expressões muito bem definidas. Então, polinômios, funções exponenciais, logarítmicas, funções trigonométricas. Então, todas essas funções elas vão ter certas regras de derivação ali, né? Então, observando, né, o valor que dá esse limite aqui, a gente consegue encontrar ali uma regra bem definida e a gente consegue definir uma função que a gente chama de função derivada, né, através dessa função x² aqui. Então, a derivada da função x² é 2x. Então, ou seja, né, para calcular a derivada dessa função no ponto 2, o que eu faria? Né? Basta que eu substitua x igual a 2 nessa expressão aqui. Ó. Então, a derivada no ponto 2 é exatamente 2x, né? Ou seja, 2 vezes 2, que dá 4. Né? Então, é exatamente quando a gente consegue encontrar as regras de derivação, né? E as fórmulas de derivação, na verdade, né? A gente para de calcular os limites e calcula derivadas só através das regras de derivação. Então, justamente por isso que a gente começa o nosso curso com limites, né? Porque esse tipo de limite aqui, né, ele gera exatamente o que a gente chama de derivada. Né? E aí, quando a gente começa a calcular as derivadas, né, através de limites, a gente vai observando certas fórmulas de derivação. E aí é o momento que a gente abandona os limites e vai calculando as derivadas só a partir de regras e de fórmulas. Então, muito bem, né? Então, a gente acabou de discutir, né, duas formas de resolver esse limite. E, né, como não lembro quem observou, né, esse limite é exatamente a derivada da função x² no ponto 2. Né? Agora, bora para o item B da questão 2. Então, aqui, questão 2, item B. Então, item B é o limite raiz quadrada de x² mais 2, é isso? X² mais 3 menos 2 quando x tende a 1. Então, eu tenho aí esse limite. Tem duas formas boas de resolver esse tipo de limite, né? Então, mais uma vez, esse tipo de limite aí é um limite de expressão indeterminada, né? Então, bora ver o que acontece quando a gente substitui o x igual a 1 nessa expressão. Né? Então, vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 3 menos 2 dividido para 1 ao quadrado menos 1. Aqui dentro, né, vai ficar raiz quadrada de 4, né? Isso menos 2 dividido para 1 menos 1. Raiz quadrada de 4
é 2, né? Ou seja, aqui em cima vai ficar 2 menos 2, que é 0, dividido para 1 menos 1 ali, que é 0 também. Então, mais uma vez, um limite indeterminado, ou seja, não dá para calcular esse limite só substituindo x igual a 1. Então, o que a gente precisa fazer, né? Então, se a gente pensar, né, essa expressão bem aqui, a gente consegue fatorar ela como um produto notável. Ok, é uma ideia, né? X² menos 1, a gente consegue fatorar assim, né? Como sendo x mais 1 vezes x menos 1. Mas essa ideia ela não vai servir de nada pra gente, já que a expressão de cima a gente não consegue fatorar com produto de termos que tenham pelo menos um desses fatores, né? Ou o fator mais importante pra gente, que é esse bem aqui, né? Já que é esse fator aqui que está gerando pra gente a indeterminação aqui no denominador, né? Então, ok, essa fatoração não ajuda em nada, né? Então a gente vai buscando ideias, né? Então, essa... Pelo conjugado, doutor? Pelo conjugado, sim, né? O conjugado dessa expressão aqui de cima, né? Então, essa é uma maneira, né? Ou seja, tu ia multiplicar essa expressão e dividir, né? Exatamente pelo conjugado da expressão ali em cima, né? Ou seja, raiz de x² mais 3 mais 2 dividir, né? Aí tu ia multiplicar embaixo também por esse fator. Essa é uma forma de fazer, certo? Então vocês podem testar aí essa conta. Por que essa forma dá certo, né? Porque quando eu multiplico esses dois termos de cima, observa que a gente vai estar multiplicando algo desse tipo, vem aqui, ó, a menos b vezes a mais b, né? Então nesse caso quem seria o a? O a é exatamente essa raiz aqui, e o b seria o 2, né? Então está encaixado exatamente nesse produto aqui. E aí a gente já acabou de ver lá em cima que esse produto aí ele gera isso daqui, ó, o a² menos o b ao quadrado. Como o a seria essa raiz, né? Essa raiz ao quadrado, ou seja, eliminaria a raiz. Então por isso que essa técnica é muito boa, porque ela já elimina a raiz ali de cima. Uma outra forma que a gente faz menos conta, um pouco menos conta, mas acaba sendo mais longo, porque a gente faz uma substituição. Então, que tipo de substituição que a gente faz? A gente vai calcular o mesmo limite, só que em outra variável. Ou seja, aqui eu vou mudar a variável. Então, o que eu vou escrever? Eu vou chamar exatamente esse valor que está aqui na raiz de outra variável, eu vou chamar de u. Então, u é igual a x² mais 3, certo? Aí eu tenho que passar tudo que é em x para u. Então, o que acontece quando x se aproxima de 1? Ou seja, o limite dessa expressão aqui. Quando x se aproxima de 1, isso aqui vai se aproximando de 4, né? Então aqui, ó. Aqui já não vai mais dar, eu não vou mais fazer a solução bonitinha, porque é muita continha aqui, vai demorar muito fazer bem organizadinho. Então, o que a gente observa depois? Olha aqui. Quando o x tende a 1, o que acontece com o u? Já que eu estou mudando a variável, o u ele vai se aproximar de 4. Então isso é a primeira coisa que a gente tem que ver. Bom, então aqui em cima vai ficar raiz de u menos 2. Aqui embaixo, né, vai continuar o x. Então eu tenho que saber, em termos de u, quem seria o x² menos 1. Certo? Então, mexendo com essa expressão, bem aqui, ó, eu vou isolar o x² nessa expressão aqui. Então,
com o que eu vou ficar? Vou ficar com x quadrado. Não, para eu isolar o x, eu vou deixar esse x quadrado desse lado mesmo. Aí eu vou passar o 3 para o outro lado subtraindo. Então vai ficar u menos 3 é igual a x quadrado. Então ok, eu já obtive aqui o x quadrado. Mas eu não quero só o x quadrado, eu quero saber quem é x quadrado menos 1. X quadrado menos 1, então eu tenho que subtrair 1 dos dois lados, né? Então eu vou calcular isso aqui, o menos 3 menos 1 é igual, então estou subtraindo 1, x quadrado menos 1. Então quem é essa expressão x quadrado menos 1? Quanto é menos 3 menos 1 é menos 4. Então isso daqui é igual a x quadrado menos 1. Aí agora eu já posso reescrever toda a minha expressão em termos de u. Então essa expressão aqui, quando eu faço toda a substituição, a gente quer calcular esse limite aqui, ó. Então quando o x tende a 1, o u tende a 4. Ali é a raiz, né, de x quadrado mais 3, só que eu chamei esse termo aí de u. Então vai ficar u menos, lá em cima quem é? U menos 2 dividido para x quadrado menos 1. Mas x quadrado menos 1 é exatamente u menos 4. Então aqui, ó, ficou u menos 4. Então já ficou com uma cara mais bonitinha, né, essa expressão ali. Aí, o que acontece? Essa expressão, ela já virou uma expressão que é daquele tipo do exercício 1. Então, ela já virou uma questão muito parecida com essa aqui, né? Ficou bem próximo, bem parecida. E aí, como é que a gente procede na solução desse exercício aqui? Então tem duas formas. Ou você multiplica pelo conjugado desse termo aqui, né, em cima e embaixo, ou você lembra dessa fatoração bem aqui, né? Primeiro, a gente vê o seguinte, que cadê? U menos 4 ali embaixo, no denominador, a gente pode escrever como um produto de dois fatores, né? Sempre vai ser a soma e a subtração de dois fatores. Aí, como é que eu descubro quem são esses dois fatores? Eu sei que o fator que está bem aqui, multiplicado por esse daqui, que tem que ser iguais, ele tem que dar exatamente o 4. Então, dois números que multiplicados dá igual a 4, 2, né? Então, eu já sei que bem aqui tem que estar o 2. Aí, agora, os dois números que vão ficar aqui, quando multiplicados, tem que dar 1. Então, dois números que multiplicados vai dar igual a 1 é exatamente a raiz quadrada de 1. Então, acabei de achar aí qual é a fatoração desse termo aí de baixo. Então, quando eu escrevo essa fatoração, vou deixar ela guardada aqui no lado. Então, quando a gente usa essa fatoração, a gente consegue reescrever o nosso limite. Então, essa expressão bem aqui, raiz quadrada de u menos 2 dividido para u menos 4, ela é igual... Bom, embaixo a gente já viu que u menos 4 é aquele produto ali, né? Então, a gente substitui, vai ser o produto de raiz quadrada de u mais 2 vezes raiz quadrada de u menos 2. Em cima é raiz quadrada de u menos 2. Então sempre acontece isso. Quando a gente fatora, sempre vai ter um termo em cima igual ao termo
de baixo que a gente vai conseguir simplificar. Então, esse termo, raiz quadrada de 1 menos 2, a gente consegue simplificar com esse aqui. E aí, o que sobra? Em cima vai sobrar só 1. E embaixo, raiz de u mais 2. Certo? Então, calcular esse limite aqui. Então, calcular esse limite é igual a calcular o limite com u tendendo a 4 dessa expressão aqui. 1 sobre raiz quadrada de u mais 2. Aí o que a gente observa agora nesse estágio final? A gente observa que faz sentido, né, o u ser igual a 4. Né? Isso não gera nenhum tipo de indeterminação para a gente. Então, se não gera nenhuma indeterminação, eu só substituo no lugar do u o 4. Então, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 4 mais 2. Né? E aí, para finalizar, a gente lembra que raiz quadrada de 4 é 2. Então, embaixo vai ficar 1 sobre 2 mais 2, que é 1 sobre 4. Né? Alguém já tinha dado essa resposta aí no chat. Então, o limite dessa expressão é 1 sobre 4. Só que, lembra, a gente está calculando o limite de quem? Dessa expressão aqui. E quando a gente fez todas essas substituições, né, a gente reescreveu esse limite em termos de outro. Ou seja, no final das contas, esse limite aqui que a gente queria calcular, ele vai ser igual a 1/4. E aí a gente conclui a solução do exercício dessa forma. Conseguiram entender? Ele só é comprido, mais dá que fazer. Então, se a gente... Bora fazer pela forma que disseram aí, né? Multiplicar pelo conjugado lá em cima. Então, deixa eu só reescrever aqui o limite. Vou dar a solução 2, né? Então, é sempre importante... É até legal, né? Apresentar dois tipos de soluções. Que aí o aluno escolhe. Eu gostei mais dessa aqui, eu achei mais legal. Então, para o aluno ter essa liberdade de escolher, né, a solução que ele quer fazer. Então aqui vamos dar uma solução 2, que foi a primeira ideia aqui, que disse que alguém, não lembro quem falou, não, deram essa ideia. Então, para calcular esse limite, uma outra ideia é, sem ter que fazer substituição, né? Às vezes o aluno acaba se perdendo fazendo substituição, é multiplicar pelo conjugado dessa expressão aí de cima, ou seja, multiplicar em cima e embaixo por x² mais 3 mais 2, ou seja, eu reescrevo essa expressão aqui, ó, com sinal de mais. Aí, como eu já comentei, essa expressão aqui, ela faz sumir essa raiz. Então, por que eu multiplico e divido, né? Porque eu não posso alterar o resultado da minha expressão. Se eu só multiplico e não divido, eu estou mudando a função, né? Então, na matemática sempre tem esse tipo de coisa, né? Esse tipo de ideia, né? Eu pegar uma expressão, multiplicar e dividir por outra, para a gente obter uma expressão ali mais simples de resolver. Uma outra ideia também que é muito útil na matemática é a gente somar e subtrair termos, né? Então, são ideias que você sempre tem que ter na cabeça, né? Multiplicar e dividir por alguém, ou somar e subtrair algum termo, né? São ideias que são muito úteis, né? Quando a gente quer resolver alguma coisa. Então, bora lá. Então, resolver esse limite. Então, quando a gente multiplica esses dois termos, como é que fica? Então, de novo, é aquele produto de soma e diferença de dois termos. Então, a gente já sabe que soma e diferença de dois termos é um produto notável
E é exatamente calcular o quadrado de um menos o quadrado do outro. Então, quando eu multiplico esses dois termos, o que eu vou obter? Eu vou obter o primeiro termo ao quadrado, que é exatamente raiz de x quadrado mais 3 ao quadrado menos o quadrado do segundo termo. Então só para explicar melhor, a gente só tem dois termos, né? Esse aqui, que é igual a esse, e o 2, que é igual a esse 2. Então eu tenho dois termos aqui. Então quando eu faço o produto da soma pela diferença, né, desses dois termos, dá exatamente esse resultado, né? O primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, né? Ou seja, fica essa raiz aí ao quadrado menos o 2 ao quadrado. Então, ok, é isso que fica em cima. Embaixo, o que fica? Fica simplesmente o produto dessas duas expressões aí. E aí a gente não vai mexer em nada, né? Vai ficar o x quadrado menos 1 vezes essa raiz aqui, ó. Então, por que eu não gosto muito de fazer dessa forma aqui? Porque fica uma expressão muito grande aqui para calcular, né? E como geralmente matemáticos são um pouco preguiçosos, né? A gente simplifica as coisas para dar menos trabalho. Então, eu em particular não gosto de ficar escrevendo expressão desse tipo aqui, né? Eu gosto de me economizar. Então, vamos lá. Então, a gente quer calcular o limite com x tendendo a 1. Ok, raiz quadrada de x quadrado mais 3 ao quadrado. Eu posso dizer que quando eu calculo essa raiz bem aqui e elevo ao quadrado, eu posso simplesmente dizer que isso aqui é igual a x quadrado mais 3? Ou seja, o índice 2 aqui, ó, da raiz, eu posso cortar essa raiz com o quadrado que está aqui. Será que eu posso fazer isso nesse caso? Então, são coisas que a gente deve ter sempre... A gente deve sempre prestar atenção em contas desse tipo, né? Porque, por exemplo, raiz quadrada de 2 ao quadrado, ela é igual a 2, né? Agora, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, será que eu posso fazer exatamente essa mesma ideia e dizer que raiz quadrada de 2 ao quadrado é menos 2? Então, aqui, ó, essa expressão aqui ela é verdadeira, mas essa aqui ela não é verdadeira. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente escreve algo desse tipo aqui. Nesse caso, vai ser verdadeiro. Aí eu pergunto para vocês, por que vai ser verdadeiro? Por que eu posso simplesmente cortar essa raiz aí com esse quadrado e escrever exatamente x quadrado mais 2, né, no lugar dessa expressão? Aí eu fico aí no aguardo da resposta de vocês, enquanto eu vou continuando aqui a solução. Então, quem que vai ficar aqui em cima? Raiz quadrada de x quadrado mais 3 ao quadrado, o que a gente faz? Fica só simplesmente x quadrado mais 3. Ou seja, eu cancelei o índice da raiz com o quadrado daqui. Aí isso tudo menos 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4. Aí embaixo a gente simplesmente repete esse valor aqui. E aí, vocês já conseguiram pensar? O que a gente pode fazer isso aqui? Qualquer é positivo, professor? Exatamente. Então,
isso aqui, ó, x² mais 3 é sempre maior que zero. Inclusive nunca vai ser zero isso daí. Como é que a gente prova isso, né? Que esse termo sempre vai ser maior que zero. Então, primeiro, eu sei que qualquer número elevado ao quadrado, ele é positivo, né? Aí agora, nessa desigualdade, eu somo 3 nos dois lados. Então, x² mais 3 é maior ou igual a 3, né? E o 3 ele é positivo. Ou seja, x² mais 3 é sempre positivo. Então, se ele é positivo e eu estou escrevendo isso aqui, eu posso simplesmente cortar o índice da raiz com a potência e escrever simplesmente x² mais 3. Então, sempre que eu tenho isso aí, né, um número positivo na raiz, ele está elevado ao quadrado, o resultado vai ser exatamente esse número. Então, o nosso único cuidado é esse, né? Justificar essa passagem aqui, né? Porque o x² mais 3 é sempre positivo para qualquer valor de x, né? Bom, então vamos lá. Então a gente vai escrever uma última igualdade aqui. Eu vou só copiar isso daqui. Deixa eu conectar esse computador. Então, ok, agora o que a gente pode escrever aqui? Então isso aqui vai ser igual. Então o último passo é resolver essa expressão aqui de cima, né? Como é que ficaria x² mais 3 menos 4? Que valor vai dar aqui em cima? x², 3 menos 4 é menos 1. E aí, de novo, a gente tem um termo que é igual ao termo que tem em cima. Em cima e embaixo tem o mesmo termo, então x² menos 1 cancela com esse. E o que sobra? Sobra só o limite quando x tende a 1 dessa expressão que sobrou aí embaixo. 1 dividido para a raiz quadrada de x² mais 3 mais 2. E aí, de novo, a gente olhando para essa expressão que a gente quer calcular o limite, é uma expressão que faz sentido, né? Ela está definida para x igual a 1. Então, sempre que a expressão está definida para x igual a 1, o que a gente pode fazer? Substituir o 1 no lugar do x. Então, como é que vai ficar? Então, vai ficar 1 dividido para 1 ao quadrado mais 3 mais 2. E agora, quanto é 1 ao quadrado mais 3? Vai dar 1 sobre raiz quadrada de 4 mais 2, que, como a gente já fez essa conta, vai dar exatamente 1/4, né? Então, tá aí, né? Dois métodos, um por substituição de variável, né? E outro pelo método direto aqui, que a gente multiplica e divide por um termo que vai fazer essa raiz quadrada aí sumir, né? Então aí, essa solução aqui, ela, quando o termo é muito grande, eu não gosto muito de fazer conta desse tipo, mas é uma solução que é viável também. Então, se cai, sei lá, numa prova, numa lista de exercício, né, questões desse tipo, vocês têm aí dois métodos para fazer. Aí quem faz de outra forma pode fazer de outra forma também, né? Eu gosto de fazer dessa aqui, né? Substituo, a expressão fica mais simples, né? Mais enxutinha. Uso esse produto notável e resolvo o limite aí, bem simples, né? Aí aqui, né, a gente vai multiplica e divide.
Aí fica essa expressão aí feia, em cima e embaixo, aí vai simplificando e chega no final vai dar exatamente o mesmo resultado. Então essa aí é a solução 2, né? Para o mesmo problema. Então agora olhando, ok. Então, vocês têm mais alguma dúvida em algum exercício? Podem ir mandando suas dúvidas, né? Então, olha essa questão 4 aqui, ela está lá na atividade avaliativa. Existência do limite, eu acho que tem alguma, né? Lá na lista de exercícios também. Deixa eu ver. Eu estava fazendo aqui a atividade, né? A letra atividade, aí eu falei com o tutor, ele disse que eu podia enviar do jeito que eu tinha, até onde eu tinha feito, não? Só que eu percebi aqui que olhando a sua resolução, eu podendo substituir aqui até onde eu fiz por 1, que é o limite, aí o resultado vai ter um resultado diferente. É a segunda da letra A, né, da atividade lá. Letra A da segunda. Aí eu estava resolvendo. É a letra H ainda, dessa aí. Aí eu estou percebendo aqui, eu tinha enviado, vou até refazer, até amanhã, né? Fazendo enviar. Essa letra H ela aí é legal, né? Porque você pode usar a faturação aqui embaixo. Eu fiz até aí, eu tinha feito até aí, na faturação. Aí eu parei aí, depois eu podia enviar desse jeito. Mas aí eu posso continuar substituindo lá, né? No caso, por 1, né? Tá, o que acontece, né? A gente precisa analisar essa expressão aqui. 1 sobre x quadrado menos 1. Então, essa expressão aqui, ela tem um certo tipo de comportamento próximo do 1 aqui. Deixa eu ver como é que eu consigo explicar isso sem dar resposta. Eu não sei explicar uma coisa sem dar resposta. Mas deixa eu tentar aqui. Eu queria só confirmar que o meu caminho está correto. Eu posso continuar daí, então, onde eu parei. Então, tá. Então, bora ver o que acontece aqui com essa expressão. Então, o que a gente não pode fazer aqui, né? A gente não pode substituir x igual a 1, né? O que acontece se eu substituir x igual a 1? Vai dar 1 sobre 1 ao quadrado menos 1. Vai dar 1 dividido para 1 menos 1. Né? Embaixo vai dar 0, então vai ficar 1 dividido para 0. Então, essa expressão aqui, ela é uma expressão impossível, né? Não tem como a gente determinar essa expressão, 1 dividido para 0. Então, o limite não vai ser isso aqui, se o limite existir, né? Então a gente não pode substituir x igual a 1 nesse caso aqui. Ela não dá uma indeterminação, né? Ela dá uma expressão impossível de ser determinada. E usando os conhecimentos aqui que a gente está vendo aqui de fatoração, o que a gente pode escrever aqui embaixo? Em cima fica 1, né? X quadrado menos 1 a gente consegue fatorar como sendo x mais 1, né? Vezes x menos 1, certo? Aí a gente tem essas duas expressões aqui. A gente não vai conseguir eliminar, então olha só, olhando para cá, qual é a expressão que está gerando essa impossibilidade de substituir x igual a 1? Não é essa daqui, né? Porque se eu substituo aqui, ó, no lugar do x, vai dar 1 mais 1, que vai dar 2, né? Aqui embaixo. Então, ok. Essa é a expressão que está me dando problema. Para x igual a 1. Então,
a análise ela tem que ser feita nessa expressão aqui, ó. Então, o que você continua fazendo bem aqui? Então, você tem que escrever isso daqui como sendo um produto de duas expressões, exatamente o x mais 1 vezes essa outra expressão bem aqui, x menos 1. Então, ok. Quando você escreve como um produto de duas expressões, aí você lembra o seguinte: existe uma regra de limite, né, que é quando a gente tem um produto de duas funções, né, f de x vezes g de x. Sei lá, quando x tende a um certo número aqui, x0. Então, quando o limite das duas expressões ela existe, né, eu posso escrever esse limite aqui como sendo o limite da f vezes o limite da função g de x, aqui quando x tende a x0. Certo? E aí eu calculo separadamente os dois limites, né? Então, ou seja, o que a gente faria bem aqui? A gente teria que calcular separadamente o limite de cada uma dessas expressões, né, quando x tende a 1. Então, é exatamente isso que você tem que fazer. Você escreve essa expressão como sendo o produto dessas duas expressões e aí calcula ali separadamente exatamente o limite de cada uma dessas expressões quando x tende a 1. Aí você vê quanto é que vai dar, né? Ok, obrigado, professor. Certo. Então, né, se alguém tinha alguma dúvida nessa aí, então é dessa forma que a gente resolve essa questão aí. Então, outra coisa importante que a gente tem que notar, né, é que essa questão aí, ela veio de onde? Veio da questão 7. Calcule os limites infinitos, né? E aí o que a gente viu? Existem dois tipos de, na verdade, três tipos de limite, né? Infinito. Limite de uma certa função quando x tende a um valor aqui, ele pode dar mais infinito, né? E aí, se a gente for analisar o gráfico da função, né, que tipo de gráfico ela teria? Uma função desse tipo aí, ó. Ela teria um comportamento assim. Então, se eu tivesse aqui o ponto x0, essa função ela estaria crescendo, né, nas redondezas desse ponto x0. Então, seria uma função desse tipo assim. Então, para x e para a função, né, tender a mais infinito, quando x tende a x0, é porque a função tem esse tipo de comportamento. Um outro comportamento que a função pode ter, né, para limites infinitos, é o limite da menos infinito, né, quando x tende a x0. E aí, qual seria ali o comportamento gráfico de uma função que o limite vai dar menos infinito próximo de x0? Ela teria um comportamento análogo a esse, né, que eu coloquei ali em cima, mas no ponto x0 a função teria esse comportamento aqui, né? Ela decresceria cada vez mais perto do x0. Então, o comportamento dela seria esse daqui. E aí, quando a gente combina esses dois resultados aqui, né? Então, se a gente for falar de existência do limite, pode acontecer um outro caso, que é esse daqui. O limite quando x tende a x0 pela direita, ele dá, por exemplo, pode dar mais infinito, e ao mesmo tempo o limite da função quando x tende a x0 pela esquerda, ele tem outro comportamento, ele vai para menos infinito. Aí, qual seria o comportamento gráfico desse tipo de função?
Então aqui a gente teria o ponto x0. À direita desse ponto, a função está indo para mais infinito. Então a função ela tem esse comportamento aqui. Ela é crescente, ela cresce de forma indeterminada próximo do x0, né? Ou seja, à direita do x0. E o limite aqui à esquerda ele está dando menos infinito, ou seja, à esquerda do x0 a função ela é decrescente, né? Ela decresce indeterminadamente. E aí em cada um desses casos, o x0 é o que a gente chama de assíntota vertical da função f. Então aqui x0 é uma assíntota vertical e aqui também é uma assíntota vertical. Então o gráfico da função ela nunca encosta nessa reta, né? Ela se aproxima cada vez dessa reta azul, mas ela nunca encosta, né? Então quando eu vou me aproximando do x0, a função vai se aproximando cada vez mais, né, de forma ali crescente à direita, né, e decrescente ali à esquerda do x0, mas ela nunca encosta essa reta. Então aqui nesses dois primeiros casos a gente vê que os limites eles estão convergindo tanto à esquerda quanto à direita para o mesmo não para o mesmo valor, né, porque o limite infinito ele não é um valor ali fixo, mas ela tem exatamente o mesmo comportamento. Ela é crescente tanto à esquerda quanto ela cresce cada vez mais, né, conforme eu vou me aproximando de x0, e aqui tanto faz se eu me aproximo à esquerda ou pela direita, a função ela cada vez mais decresce. Então a gente consegue dizer que exatamente o limite é mais infinito nesse caso e no segundo caso o limite é menos infinito. Aqui nesse caso ele não tem um comportamento análogo nos dois limites, né, à esquerda e à direita. Então nesse caso aqui o limite ele não existe. Então neste caso aqui o limite da função quando x tende a x0 ele não existe. Então como essa questão aí da atividade avaliativa ela tem a ver com limites infinitos, né? Então você só tem uma dessas duas possibilidades: ou aquele limite ele vai dar mais infinito, ou esse limite vai dar menos infinito, ou ele não vai existir, né? Que é o caso da função ter esse tipo de comportamento aqui, certo? E aí através dessa fatoração aí que você tem que fazer, você vai conseguir identificar o que vai acontecer com qual comportamento a função vai ter próximo do x igual a 1. Aí você vai conseguir determinar bem, né, através dessas expressões aqui, o que acontece com a função, né? Se esse limite vai dar mais infinito, se ele vai dar menos infinito, ou se ele não vai existir, né, no terceiro caso. Então deixa eu só deixar enumerado aqui os casos. Ou o limite é mais infinito, ou o limite é menos infinito, ou, né, quando os limites laterais são diferentes aqui, o limite não vai existir. Então essa aqui é uma ideia da questão 7, item H. Essa análise também desse gráfico aí, pessoal, deu para observar lá no fórum, tem o gráfico lá, tá? Dá para fazer a mesma análise que está no fórum, tem uma atividade lá que é essa mesma análise do gráfico. É exatamente isso, né? É porque na aula 1, né, eu conversei ali com vocês sobre 5 tipos de limite, né? O limite mais básico ali, quando é só substituir, né, a função no ponto. O outro é quando quando o limite, a função não está definida nesse ponto, né, mas é possível calcular o limite. Aí tem outro caso quando os limites laterais são diferentes, né, aí a função não tem limite definido, né, já que limites laterais distintos implicam que o limite da função não existe. Tem o limite infinito, que são esses casos aqui, né?
E tem também o limite no infinito, né? Que é quando o x vai tendendo a mais ou a menos infinito, né? Então a gente tem esses 5 tipos de limites aí que a gente discutiu na aula 1, que aí vocês responderam, né, aquelas 3 questões no fórum. E aí tem exatamente lá no fórum, né, a questão 3, ela apresenta exatamente esse tipo de comportamento, né? É um gráfico, né, bem maluco lá de uma função. Aí ela, na verdade, ela apresenta esses 3 tipos de comportamento, né, no mesmo gráfico ali. E aí são essas as 3 conclusões que vocês podem tomar desses tipos de comportamento, né, dessa análise do gráfico. Então, ok. Tem mais alguma questão aí que vocês têm dúvida? Eu acho que a gente resolve a última agora, né? Que a chamada vai acabar em 14 minutos. Deixa eu só ver qual foi a aula que eu gravei, essa questão 10 ali. A aula 5, né? Que eu falei sobre continuidade. Então, na aula 5, agora eu não vou lembrar qual foi a questão que eu resolvi. Mas foi algum item aqui dessa questão 10. Então tem um item aqui que é exatamente esse item 3, essa questão 3 que está lá na nossa atividade avaliativa. Ela veio aqui dessa questão 10, letra C aqui. Aí se vocês quiserem eu posso resolver essa letra B aqui, só para vocês terem uma ideia. Tem também esse aqui, né, para usar o teorema do valor intermediário, que é essa questão 13. E essa questão 5 aqui é o limite fundamental trigonométrico, ela vem aqui da questão 3. Deixa eu ver qual é o item, é o item F, né, da questão 3. Então dessa questão 3 aqui, vocês têm dúvida em algum exercício, né? Tirando o item F, né, que não posso resolver aqui. Bom, se vocês forem ver a aula 6, né, eu resolvo um limite bem parecido com esse do item F, né, que está na atividade avaliativa.